Ele é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e um dos assuntos que traz o Tiziano ao programa, ele vai falar um pouco da arrecadação do imposto de renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sei lá, vai fazer uma resenha geral, vai explanar vários assuntos. Bom dia, tudo bom, Tiziano? Bom dia a todos os ouvintes da rádio, satisfação aí poder compartilhar com vocês esse espaço. Da mesma forma. Tiziano, iniciando então, como é que é o sentido aí desta arrecadação do imposto de renda que pode ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente? Bem, vamos tentar de alguma forma aqui situar e explicar um pouco para a comunidade o que a gente veio conversar aqui hoje, né? Perfeito. Dentro da gerência do município, existem os fundos municipais. Sim. Né? Os fundos municipais são órgãos que regem alguns orçamentos. Né? Perfeito. O Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, ele é regido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONDICA. Tá? O CONDICA hoje ele é um órgão que a gente diz paritário, onde tem 7 agentes do governo e 7 agentes da sociedade civil. Né? Hoje eu estou o presidente do CONDICA aí pela uma cadeira que a gente tem junto ao Rotary Club de Tupaceretã Mãe de Deus. Né? Existem outras entidades civis que participam, Brigada Militar, Polícia Civil, né? Centro Social, representantes, 7 secretarias municipais, e formam essas 14 cadeiras que regem isso aí. O Conselho Municipal, então, dos Direitos da Criança e do Adolescente, eles têm como principais funções, né, eles contribuem, né, com essa política pública voltada para a criança e do adolescente, né, criando essa política pública junto com as secretarias correspondentes, né, então ele trabalha junto com a Secretaria de Saúde, de Educação, né, a Secretaria Social, mais fortemente, né, ele tem também como objetivo fiscalizar, então, e servir de apoio ao Conselho Tutelar, né, esse conselho também é responsável por fazer as eleições do Conselho Tutelar, que ano que vem nós vamos ter eleições do Conselho Tutelar, né? E outra função dele é gerir o fundo da criança e do adolescente. Né? Da onde que vem esse dinheiro do fundo da criança e do adolescente? Esse fundo ele é criado pela contribuição da comunidade. Né? Eu tenho um certo imposto anual a pagar e uma porcentagem dele eu posso doar, deduzir direto para o fundo. Né? É assim mais ou menos que funciona. E o pessoal acha dificuldade, Martione? Então, a gente não tem uma cultura que a gente consiga entregar esse dinheiro direto aí, ou nos falta um pouco de informações para que isso aconteça. Existem comunidades aí na nossa volta, por exemplo, a gente tem informação, por exemplo, uma cidade de Vacaria, que ela consegue fazer uma arrecadação estrondosa, muito maior do que a gente faz aqui. Né? Questão de cultura, também cultural, né? Exato. A gente tem, principalmente os conselhos de contabilidade, eles têm trabalhado com essa informação agora, tentando passar a seus clientes, né, que na verdade contribuir para esses fundos não gera custo nenhum a quem está pagando esses impostos, adicional a nada. Simplesmente ele vai estar, em vez de mandar esse dinheiro, digamos assim, direto para Brasília, ele vai estar deixando parte desse dinheiro diretamente dentro do município, dentro desse fundo. Com uma política pública. Com uma política pública para ser adotada e aplicada diretamente em ações. Criança e adolescente. No caso do Fundo da Criança e Adolescente. Existe o Fundo do Idoso, né, e outros fundos particulares nesse sentido. Dito isso, e daí eu vou tentar explicar quem pode doar, algumas coisas assim, gostaria primeiramente fazer uma prestação de contas. Sim. A quando a gente entrou agora junto ao CONDICA, né, que é o conselho, e o que a gente fez com esse dinheiro que estava em caixa. A gente abriu como se fosse uma licitação, né, e as entidades que são assistidas pelo conselho, que tem registro dentro do conselho, eles podem se cadastrar para poder usar dinheiros desse fundo. E daí nós abrimos, então, um termo de fomento, onde a gente repassou, nesse último mês agora, um valor considerado que é R$30 mil para a PAI,
onde eles realizaram uma reforma da fachada e uma reforma estrutural da calçada lateral deles, né, gerando mais conforto e coisa assim. Então, todo mundo que passar pela entidade sabe que aquele pequeno imposto que foi contribuído para o fundo está aplicado lá. A gente repassou 30 mil reais ao Centro Social, né, que realiza ações em turno inverso com as crianças lá daquela localidade. A gente repassou 30 mil reais ao Projeto Pescar, né, que é um projeto, eu acho que quase menino de ouro assim, dentro da comunidade, né, é um projeto bancado por empresas dentro do município e que trazem um benefício absurdo aos jovens que lá participam. Então a gente conseguiu contribuir com eles agora com esse dinheiro para eles terem uma reforma estrutural lá e melhores acomodações. A gente também conseguiu passar 30 mil reais à Orquestra M-Arte, né, e a banda municipal, onde eles fizeram aquisições de novos instrumentos, né, manutenções dos outros instrumentos que tinham, né? E aí também existe algumas outras entidades que não, por alguma maneira não foram contempladas nesse momento agora, que a Pastoral da Criança, o próprio Amor Exigente, né? Existe todo um protocolo a se seguir para conseguir se captar para esses fundos ou coisas assim. A gente também nesse último semestre agora a gente fez a aquisição de um carro, né? Esse carro foi doado para a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, para a secretária Bárbara, e ele é de uso exclusivo ao lar de acolhimento, lá, nossa antiga casa de passagem. A gente entendia que levar um pouco mais também de conforto para essas crianças lá, nessas locomoções deles, não ficarem tanto dependentes das outras secretarias para pedido de viagem, eles terem um pouco mais parecido com uma casa, realmente, né, um pouco mais de carinho nessa condução. A gente gastou 130 mil reais na aquisição desse carro. Então, esse dinheiro foi o que esses últimos anos a gente conseguiu destinar agora nesse último semestre aí, com o apoio da comunidade. Então, esse dinheiro nada mais é do que a comunidade deixou aportado no fundo para que pudesse, de alguma maneira, ter benefício direto para ela. Você, né, nesse tom, nós falamos aí, satisfeito por gerir tantas entidades? Na verdade, aí, a gente tenta sempre conversar com o grande grupo lá, a cada 2 meses, a gente tenta sempre fazer uma reunião presencial, né? E eu creio que se a gente conseguir fazer a comunidade compreender que existe essa maneira legal dentro da lei, né, que ele possa deixar um pedaço desse imposto diretamente aos fundos, a gente vai ter mais ações que vão beneficiar a nossa comunidade, né? Em vez desse dinheiro simplesmente ir lá para cima e a gente depender tanto de políticos e de manobras para talvez voltar e repartido de alguma coisa. Então, esse é um exemplo muito clássico que o orçamento direcionado, né, diretamente para funciona rápido a ação, né? Dentro do mesmo ano de vigência, todo o dinheiro é aplicado e já está em mãos aí. As entidades todas já estão em fase de prestar contas, está tudo muito adequado com o que foi passado. Você, como presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, fez uma prestação de contas aí. O teu mandato vai até quando, Tiziano? Essas são de 2 anos. De 2 anos. 2 anos a gente assumiu no início desse ano, então é provavelmente final de metade lá de 2024. 2024. Outras ações, planejando aí? Dentro do Conselho, a gente realizou o mês passado a Conferência Municipal, né, que é também um momento importante de diálogo com a comunidade. Infelizmente, a gente também tem uma dificuldade cultural de fazer política. A gente entende que a política em si ela ainda é com muito interesses, né? Que a gente, infelizmente, a gente trabalha num meio difícil para isso acontecer, mas a comunidade ela tem que entender que é com debate, né? É ouvindo todas as possibilidades, é que a gente constrói o que vai ser melhor para todos. E as conferências municipais, e ela acontece também em todos os outros conselhos, ele cria esse momento onde a gente pode levar alguns jovens para lá,
saber as necessidades deles, aproximar esses jovens dos agentes públicos, principalmente das secretarias municipais, né? É um momento que eles têm esse contato e dizer realmente as ânsias. Às vezes os políticos inventam projetos, né? E talvez não tenham tanta necessidade disso acontecer. Então, tu conseguir escutar realmente o que é interessado e de que maneira isso pode acontecer, né? Agora, dentro dessas conferências foram tirados delegados que vão levar as demandas de Tupã-Seretã para o Estado, e daí assim vai chegar um âmbito federal para construir as leis que a gente gostaria aí que o Brasil nos colocasse mais a par, né, e com mais condições. Tá certo. Esse é Tiziano Burteto Macchione, que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, falando, né, da importância, gente, da arrecadação do imposto de renda, destinando parte dele ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme essas ações aí que ele focou, alguma delas a Casa, né, de Passagem, com o veículo, a PAI, o Centro Social, Projeto Pescar, a AMEARTE, que são outras entidades que desenvolvem também uma ação pública muito boa na nossa comunidade e alguns até na região. Se no microfone está à tua disposição. Deixar mais assim como também com esclarecimento, né? Quem é que pode doar, né, ao Fundo da Infância e do Adolescente? Então, tanto pessoas físicas como jurídicas, elas podem fazer essa doação. As pessoas físicas, então, elas podem realizar essa doação, doação incentivada, que se diz, né? O quanto quiserem, só que num abatimento fiscal no máximo até 6% do imposto devido. Se essa pessoa física faz esse pagamento até dezembro. Se ele faz esse pagamento lá em maio, que seria finalizações do imposto de renda, ela parece que chegar até 4% na pessoa física. A pessoa jurídica, né, todas as empresas, assim, elas podem fazer doações de até 1% do seu imposto devido. Né? Isso gera benefícios fiscais para ela. Ela não vai estar pagando nem R$1 a mais de imposto em cima disso, ela apenas vai estar destinando parte desses recursos para diretamente. Então imagina a arrecadação do município, o quanto a gente poderia fomentar esses fundos e gerar políticas públicas direcionadas e aplicadas muito fortemente dentro do município no mesmo ano. Não tenha dúvida, mais direto, né? Com certeza. Mais rápido a ação, isso é que importa também. Esse ano, tirando algumas dúvidas, então todo mundo pode doar, a princípio. Exatamente isso, né? Tendo o imposto a ser pago, existe uma porcentagem que a gente pode deixar para os fundos municipais. Para os fundos municipais. Ele está falando exclusivamente aqui como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como tem outros fundos, né, na nossa municipalidade. Hoje é tudo gerido desta maneira, desta forma, assim. Esse ano agradecemos alguns esclarecimentos, né? Alguma dúvida de como fazerem o procedimento, de participar ativamente dessa, podemos dizer assim, uma ação social tão importante e direta com essas ações aí para a comunidade. Eu que agradeço o espaço aí de poder levar essas informações. Desejamos a toda a comunidade um ótimo 2023, que a gente tenha a capacidade de acreditar cada vez mais no ser humano, né? Que a gente possa, se ajudando cada vez mais, a gente possa criar um município melhor aí, um estado e um país melhor para nós, nesse sentido. Agradeço a vocês aí, desejo a toda a comunidade da rádio aí um ótimo 2023 também. Obrigado, Tiziano Burteto Macchione, presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. O assunto que ele focou hoje foi sobre a arrecadação do imposto de renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual é dirigido por ele aqui na comunidade de Tupã-Seretã. Vamos fazer um